Muito bem, gente. Bom dia a todos aí, pessoal que está chegando, que a gente ainda não deu o bom dia. Hoje nós vamos estudar Romanos capítulo 1, verso 17, um versículo central aí tanto para a carta de Romanos, mas como a Bíblia toda, porque trata da justiça de Deus. Mas antes de iniciarmos, eu quero pedir para o Mané orar. Vamos lá, então. Pai, nós queremos estar te louvando, Deus, te agradecendo, a Deus, principalmente por esse dia maravilhoso de hoje, ó Deus. Obrigado, Pai, pela presença de cada irmão aqui, ó Deus, para que nós possamos, ó Pai, estar aprendendo mais de ti, ó Deus. Abençoa, Pai, o pastor Marcos, que vai estar ministrando, Deus, a palavra, Pai. Nós te agradecemos por tudo, Deus, e contamos com a presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu espero que todos tenham recebido aí o estudo de hoje, tá certo? Semana passada a gente acabou atrasando, mas... A gente não, eu acabei atrasando. Mas na terça-feira, então, ele foi disponibilizado, tá? E hoje de manhã eu já encaminhei para vocês. Vocês podem estar usando esse material, tudo bem? O verso 17, eu vou ler o 16 e o 17, que são versículos que eles podem perfeitamente ser lidos juntos, ainda que nós tratamos eles em momentos separados por conta do volume de conteúdo. Paulo diz o seguinte: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Eu vou repetir esse verso 17. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Esse é um versículo extremamente importante, fundamental para a fé cristã, principalmente para a fé que se desenvolve após o mesmo no período da reforma e após esse período. E eu quero fazer inicialmente uma citação de Martinho Lutero. Ele escreveu uma vasta obra de textos, de livros, de comentários, enfim. E quando foi feita a introdução dos escritos latinos dele, o Martinho Lutero ele afirmou algo bastante impactante, que é algo impactante para todos nós também, e que também vai trazer algum tipo de definição já sobre justiça de Deus, que é o tema da aula de hoje, mas é um tema que ela vai perpassando, ela vai seguindo toda a carta de Romanos. E o Martinho Lutero, ele fala o seguinte: eu não amava o Deus justo, que pune os pecadores. Ao contrário, eu o odiava. Mesmo quando um monge, eu vivia de forma irrepreensível perante Deus. E eu me sentia pecador. E minha consciência me torturava muito. Assim eu andava furioso de consciência confusa. Não obstante, teimava impertinentemente em bater a porta dessa passagem. Eu desejava com ardor saber o que Paulo queria. Aí Deus teve compaixão de mim. Dia e noite eu andava meditativo, até que por fim observei a relação entre as palavras. A justiça de Deus é nele revelada, como está escrito, o justo vive por fé. Aí passei a compreender a justiça de Deus como sendo uma justiça pela qual o justo vive através da dádiva de Deus, ou seja, da fé. Então me senti como renascido e entrei pelos portões abertos do próprio paraíso. Aí toda a escritura me mostrou uma face totalmente diferente. Assim como antes eu havia odiado violentamente a frase justiça de Deus, com igual intensidade de amor eu agora a estimava como a mais querida. Assim, esta passagem de Paulo, de fato, foi para mim a
porta do paraíso. Você vê um homem que ele vivia uma vida bastante regrada, ele não estava exposto às mesmas oportunidades de pecado que a gente está exposto hoje em dia, mas era um homem que estava constantemente preso em profundos sentimentos de culpa e de pecado, ao ponto de ele, inclusive, se chicotear. E ele fala que ele odiava esse Deus de justiça, porque o Deus justo que lhe era apresentado não era um Deus de misericórdia, era um Deus punitivo. Era desse Deus que o Martinho Lutero tinha muita raiva, muito ódio, de acordo com o que a gente pode perceber aqui nessa citação. E eu imagino que todos nós, em algum momento da vida, já tivemos experiência de ter um Deus raivoso, um Deus irado sendo apresentado a nós. Faça isso que Deus vai te punir, faça aquilo que Deus vai te punir, ou não faça e Deus vai te punir. Então, por exemplo, eu que vim de uma tradição católica mais tradicional, muitas vezes esse Deus ele era, enfim, ensinado, não necessariamente na igreja, mas pelos tios, pela família, né? Cuidado que Deus está vendo, ele vai, né? É claro que Deus está vendo, mas a maneira como esse Deus, às vezes, ele é apresentado, ele mais distancia do que aproxima. E era assim que o Lutero ele se sentia. Só que um dia ele leu, e ele ficava, de acordo com o que a gente viu aqui, ele ficava batendo aqui na porta desse versículo. Ele ficava inconformado com essa passagem. O que Paulo quer dizer com essa justiça de Deus? E ele ficava angustiado. E aí, um belo dia, Deus se revelou a ele. E aí, toda a Bíblia se tornou algo muito querido, muito amado por ele. Porque a justiça de Deus, essa justiça amorosa, que vem em forma de dádiva, ela foi a chave que abriu toda a Escritura para Martinho Lutero. E a partir disso, então, ele pôde, de fato, seguir uma vida sem esse temor angustiante e essa sensação também de pecado que tanto assolava a alma dele. O final da frase diz o seguinte, assim essa passagem de Paulo, de fato, foi, para mim, a porta do paraíso. Né? Talvez... muitos que estão aqui hoje, eu não conheço assim, alguns, a maioria profundamente, mas talvez muitas pessoas elas se sentem desse jeito como Martinho Lutero, né? Com peso, com uma angústia, não sabem se são perdoadas por Deus, ficam com medo, mas se Jesus voltar, ele vai me deixar para trás, eu não vou ser salvo, isso, aquilo. Eu quero que você saiba, querido irmão, irmã, que a justiça de Deus é uma justiça amorosa. É claro que também tem um aspecto da justiça punitiva daqueles que rejeitam Cristo. Mas quem recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador na sua vida, pode descansar em paz, pode confiar nisso. Né? Deus ele não vai lançar fora alguém que, de fato, confia nisso. E a gente vai trabalhar esse tema. Esse tema aparece mais de 60 vezes, a justiça de Deus aparece mais de 60 vezes em Romanos. Quer dizer que é um termo muito forte, uma palavra muito forte. É uma chave importante para entendermos a Bíblia toda, né? A palavra diz que Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado, lhe foi conferido como justiça. Ele creu. E nós hoje temos esse privilégio também de crer. E aí o verso 17 diz que porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Evangelho aqui tem esse sentido de boa nova, do próprio Cristo. Quer dizer, em Cristo é revelada essa justiça de Deus. E esse é o versículo-chave de Romanos, por meio do qual Paulo anuncia esse tema que para nós é tão importante, que é uma doutrina fundante das igrejas evangélicas, que é a justificação de Deus. Justificação.
nós temos 3 palavras muito fortes, muito importantes na teologia. A primeira delas é justificação, que é a salvação inicial. É quando Deus ele te aceita como uma pessoa justa. É o momento em que você diz sim para Cristo. Tá? Ali todos os seus pecados são perdoados. Esse é o primeiro momento da salvação. E ele acontece uma vez só. A segunda palavra muito forte, muito cara para nós, é a palavra santificação. Isso é uma coisa que a gente vai vivendo dia após dia, ao longo de uma vida inteira, até a vinda de Cristo. É aquela palavra que caracteriza uma pessoa que vai se parecendo cada dia mais com Jesus. Ela vai permitindo que, pela atuação do Espírito Santo, a sua vida vai sendo moldada de acordo com Jesus Cristo. Isso é santificação. Você quer ter uma vida santa? O que é uma vida santa? É uma vida parecida com Jesus. E a terceira palavra muito forte que nós temos na teologia, que também fala de salvação, é a palavra glorificação. Tá? Acabou aqui nós temos uma perda, pelo menos uma perda física do pastor Cláudio, pai do Cláudio, se não me engano, o pai do Ney. Ele subiu para a glória, foi glorificado, não é mesmo? Nós ainda estamos vivendo na segunda fase da salvação, que é a santificação. Então, o seu Cláudio, ele foi se santificando ao longo da vida, ele foi justificado, foi buscando parecer mais com Jesus, e agora ele foi para o céu, ele foi glorificado. Nós cremos nisso por conta do testemunho que ele deixou, tá certo? Então, essa palavra justiça de Deus é uma palavra extremamente importante. A palavra-chave justiça, ela é traduzida do termo grego dikaiosune, ou dikaios, que é justo. Dikaiosune é justiça e dikaios é justo. E esse termo, variações dele, como justificação, justificado, aparece mais de 60 vezes nessa carta. E o que significa justiça? Bom, Lutero falou que justiça que o crente vai viver por essa justiça, que é uma dádiva de Deus. Né? Agora, há outras maneiras de compreendermos justiça que elas vêm ajudar, vêm a desvendar essa questão que para nós é tão complicada. Porque quando a gente pensa em justiça no nosso mundo, nós pensamos em justiça por aprisionamento, por exemplo. Olha, fulano tal foi assassinado, sofreu um golpe, então tem que ter justiça para essa pessoa. Então, nem sempre há justiça para as pessoas nesse mundo, porque a justiça, às vezes, ela se corrompe, às vezes não se encontram provas suficientes, há situações que o criminoso simplesmente evade, e aí chega algum momento, depende do tipo de crime, ele prescreve e tudo mais. Então, nem sempre a justiça ela ocorre de uma maneira legal neste mundo, né? Sem contar que o aspecto distorcido da justiça é quando a pessoa faz justiça com as próprias mãos. No sentido de que a pessoa vai se vingar de alguém que cometeu algum tipo de crime, principalmente os crimes bárbaros. Tá? Estupro, assassinato com requinte de crueldade e todas essas categorias aí. Tá? Então, esse é o caráter distorcido de justiça. Então, quando nós falamos em justiça de Deus, para nós, que temos uma mente muito condicionada pelos conceitos de justiça desse mundo, temos dificuldade de entender. E aí, quando falamos justiça de Deus, imediatamente pensamos numa justiça que manda o camarada para o inferno. E tem esse aspecto, mas não é só esse aspecto. Que a justiça de Deus é uma justiça justificadora, é uma justiça que, sobretudo, ela procura salvar. Então, justiça, ela significa, e pensando aqui na justiça de Deus, ela significa, em primeiro lugar, essa posição justa que procede de Deus. Eu não tenho uma posição justa. A palavra fala que nós já nascemos em pecado.
mas Deus ocupa essa posição justa. Fala de um caráter justo de Deus, e que pertence a Deus. E fala de uma atividade justa que procede de Deus. Então, justiça envolve 3 elementos muito importantes. Aqui, caráter, posição, que é o local onde é que Deus... Caráter é aquilo que caracteriza Deus, e o que caracteriza Deus é justiça. A posição, o lugar que ele ocupa, e a atividade é aquilo que Deus faz, que também é justo. E nós não conseguimos ter isso de maneira constante ao longo da vida. Não é possível. Por essa razão que a lei mosaica ela não foi efetiva. Não foi efetiva por conta da lei em si, mas por conta do aspecto tão pecaminoso do ser humano, que sempre é propenso para fazer o mal. Bom, essa justiça pode ter duplo significado. A justiça pessoal de Deus e a justificação que ele concede aos pecadores, declarando-os e aceitando-os como justos. Então, quando alguém fala que o pastor Guto é justo, significa que Deus declarou legalmente justo o Guto. É basicamente isso. É uma declaração de que o salvo em Cristo, aquele que recebeu Cristo como seu Senhor e Salvador, é justo. Muito bem. De acordo com Champlin, que é um grande escritor, um grande comentarista bíblico, ele diz o seguinte: justiça não descreve apenas um atributo divino, no sentido do caráter e a natureza de Deus. Deus é sempre justo. Ao contrário do homem que, às vezes, em quando, ele é justo, mas na maioria do tempo ele é pecador. Mas aqui também subentende um tipo de natureza que Deus injeta nos remidos. E eu sublinhei essa frase para dizer o seguinte: olha, nós nascemos com o vírus do pecado, agora a gente vive aqui com o chamado coronavírus, a Covid-19, essa coisa toda, né? Que está nos assustando a todos. E aí a gente está esperando aí a vacina, algumas pessoas já foram vacinadas. Então, essa justiça de Deus é algo que Deus injeta nas pessoas. É como se fosse a vacina dele, que por meio dela, por meio dessa justiça que ocorreu por conta do sacrifício de Cristo, nós fomos declarados curados, nós fomos declarados remidos, e o significado de remido é perdoado, tá? Deus injetou essa justiça na gente, ele fez a gente participante dessa natureza justa e me declarou agora também justo com ele. É claro que ao longo da vida eu vou ter muitas situações em que eu vou cometer injustiças, pecados, mas aí temos lá a palavra: olha, filhinhos, eu não peque, mas se nós pecarmos, nós temos um advogado, Jesus Cristo justo, e ele é a propiciação por nossos pecados, ele que perdoa, ele fez isso lá na cruz por nós, tá? Então, eu gosto muito de uma frase de um teólogo muito antigo, não lembro o nome dele, mas a frase é mais ou menos assim: olha, sem Cristo, eu não posso não pecar. Significa que sem Cristo, o pecado ele é uma constante na minha vida pela própria negação do Cristo. Isso já é pecado, então ele se torna uma constante na minha vida. Agora, com Cristo, eu posso não pecar. Quer dizer que eu não preciso agora levar uma vida toda de pecado. Eu tive lá a injeção da justiça de Deus na minha vida, nas veias da minha alma, se eu poderia dizer assim, e agora eu posso ter a opção, né, de não pecar, de rejeitar o pecado, de dizer não. Muito bem, então, sem Cristo, eu não posso não pecar. Agora, com Cristo, eu posso não pecar. Eu tenho essa escolha agora. Muito bem, uma vez que o homem é transformado de acordo com a imagem de Cristo, por meio dessa injeção, pela atuação do Espírito Santo, essa pessoa passa a participar em um sentido real e literal da natureza da santidade de Deus. Então, de que maneira eu consigo participar da santidade de Deus? Eu só consigo participar dessa santidade de Deus
a partir do momento em que eu fui contemplado com a justiça de Deus, no momento em que eu disse sim para Cristo. Sim, você é meu Senhor, eu reconheço os meus pecados e a suficiência do teu sangue para remir todos os meus pecados. Muito bem. A justiça de Deus no homem não é apenas uma declaração legal, e isso é muito diferente daquilo que a gente vê nesse mundo, que a justiça humana ela é basicamente uma declaração legal, ou às vezes uma declaração ilegal, dependendo da circunstância. E essa declaração legal, essa declaração é que alguém que afirma que alguém se encontra perfeito em Cristo. Olha só, a declaração legal da justiça é que essa pessoa se encontra perfeita em Cristo. Perfeito aqui é completo. E perfeito agora não é no sentido de sempre fazer as coisas bem feito, mas é porque a justiça de Deus foi injetada nas veias da nossa alma. É isso. Tá? Eu estou aqui usando, logicamente, uma ilustração. Mas muito mais do que esse aspecto legal é a produção real dessa retidão na pessoa. Ou seja, eu não me encontro apenas justo diante de Deus, mas agora eu vou viver a vida de uma maneira justa, uma vida que reflete o caráter de Cristo. Tudo bem? Então, aquilo que João Batista falou lá para os fariseus da época, quando eles perguntaram o que nós devemos fazer. Olha, os que roubavam não roubem mais, não cobrem mais além do que vocês devem cobrar. Quer dizer, passem a viver uma vida real dessa retidão, aquilo que de fato demonstre que você, eu diria assim, não recebeu uma injeção de ar, como aquela enfermeira, né? Mas que você de fato foi justificado. Bom, esse aspecto da salvação é chamado de santificação. É quando nós passamos a produzir na nossa vida frutos dessa santidade em todos os relacionamentos. Muito bem, desse modo, devemos compreender por justiça o que é feito, tanto na justificação como na santificação. Tá? Vou repetir, desse modo, devemos compreender por justiça o que é feito tanto na justificação, tanto no momento em que eu fui selado como uma pessoa justa, do ponto de vista legal, quer dizer, eu não vou mais ser condenado, não vou mais para o inferno, mas também na santificação, quer dizer, que é a produção agora dos frutos do arrependimento ao longo de uma vida inteira, os frutos de justiça. Tá? No primeiro aspecto, que é o aspecto da justificação, o crente passa a ter direito legal de ficar diante de Deus. Antes eu não conseguia. Antes eu não conseguia me aproximar de Deus, porque eu não tinha o único intermediário entre Deus e os homens, que é Jesus. Me faltava esse elo. Tá? Agora eu tenho esse direito legal, né? E agora vamos fazer uma distinção do direito legal, que alguns advogam ter, então fazem exigências absurdas de Deus. Olha, Deus é rei, eu sou filho, então, portanto, eu sou príncipe, então o príncipe tem que viver regaladamente, com todos os benefícios. Não é isso, né? O próprio Jesus falou que os pobres nós sempre teríamos com eles. Inclusive, o pastor Guto ontem falou lá na carta de Ruth, que essa carta ela realmente é um modelo da relação que Cristo tem com sua igreja. E lá no passado se deixava lá muitas sobras, partes do campo sem colher, para que os mais pobres tivessem acesso ao alimento, os pobres, as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, para que eles não padecessem de fome. Até porque o povo lá no Egito, eles passaram por dificuldades, entendeu? Então, assim, agora esse tipo de justiça que nos dá o direito legal de ficar diante de Deus, não significa que agora eu posso ficar fazendo exigências para Deus. Olha, você tem que me dar ali o melhor carro, do último tipo, a mansão, e essa coisa, afinal, eu sou filho do rei. Não é esse tipo de direito legal. O direito legal apenas no sentido de eu me colocar agora diante de Deus, de me colocar como filho querido de Deus, porque é dessa maneira que ele me olha, e viver em obediência, e depender única e exclusivamente da misericórdia do Senhor. Se ele quiser me abençoar com algo, ele vai fazer. Se ele não quiser, amém por isso, porque, bom, o próprio Paulo já testemunhou, olha, eu passei por coisas muito boas, por abastança,
mas também eu passei por dificuldade e ele vai concluir. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso passar por riquezas, mas também eu posso passar por pobrezas. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Então, entender que de ficar diante de Deus no aspecto legal é isso aí mesmo. Eu posso fazer isso, porque agora eu tenho Jesus na minha vida. Já no segundo aspecto da salvação, que é essa salvação contínua, que é o aspecto da santificação, justiça significa fazer justo. Fazer justo. Nesse caso, o indivíduo recebe o dom da justiça, o que requer que ele se torne verdadeiramente justo. Tá? Então, assim, mas o crente, ele pratica injustiça? Olha, não deveria, né? Não deveria. Aliás, talvez no início da conversão, ele vai ser mais injusto, muitas vezes, não é mesmo? Mas, na medida que o tempo for passando, na medida em que a vida dele com Deus, dentro de uma comunidade de fé, for crescendo, ele precisa ser cada vez mais justo nos seus relacionamentos. Muito bem, de acordo com o comentarista Emil Brunner, o significado da frase justiça de Deus, ela permaneceu oculta por muitos séculos, debaixo de uma tradição humana alienada da religião. E lá, quando Karl Marx ele vai falar que a religião é o ópio do povo, eu preciso concordar com ele. De fato, a religião, pura e simplesmente, ela é o ópio do povo no sentido de anestesiar as pessoas, né, de coisas bastante importantes. Agora, o Cristo não é o ópio do povo. Tá? O Jesus, o Cristo que morreu na cruz e ressuscitou, ele, de fato, não é o ópio do povo. Se eu pudesse chamar, Cristo é a verdadeira religião. E não essas religiões que, muitas vezes, alienam as pessoas. E, na Idade Média, a situação era muito complicada, porque você tinha ali uma massa muito grande de pessoas analfabetas, e se eram alfabetizadas, a missa não era celebrada na língua delas, era no vernáculo religioso, no latim, então quem era alemão não iria entender, tá certo? Então, as pessoas simplesmente ficavam alienadas. Hoje nós temos aqui no Brasil um analfabetismo funcional. Então, mesmo que a pessoa seja alfabetizada, mas muitos não têm a prática de uma leitura constante, acabam sendo, eu diria assim, enroladas, né? Por muitos lobos travestidos de pastores, né? Isso, infelizmente, ainda acontece, tá? Muito bem. Só que no momento em que o padre Martinho Lutero compreendeu o que justiça de Deus significava, essa palavra que ficou oculta por vários séculos, ele foi chamado para ser o reformador da cristandade. Não se trata aqui de uma justiça judicial humana meramente, e nem de uma justiça baseada na lei de Moisés, mas se trata daquela justiça que Deus concede de maneira majestosa. É dessa justiça aqui que Paulo fala e que Lutero teve a experiência de sentir na sua vida. E esse tipo de justiça, ela sempre tem que ser recebida por fé. Tanto é que a palavra vai dizer que o justo vive pela fé. Crer aqui significa receber, é algo que eu recebo nesse contexto. E, desse modo, essa justiça é livremente concedida para todo aquele que desejar. Vocês estão lembrados lá na semana passada, quando trabalhamos o versículo 16, quando Paulo diz o seguinte: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo que crê, primeiro do judeu, depois do grego, tendo aqui em vista a humanidade inteira, todas as pessoas da humanidade que creem, esse evangelho da salvação está disponível. Então, deve ser recebida por fé, e crer significa receber. Desse modo, essa justiça é livremente concedida e deve ser livremente recebida. E eu sublinhei aqui esse livremente concedida, porque Deus faz isso de maneira livre, e nós precisamos receber isso de modo livre. E isso não vai ocorrer pela força, não acontece por ameaça. A própria palavra diz que não é por força, mas é pelo Espírito. Ninguém deve ser forçado a crer, ou ameaçado a crer. Jesus só pode se tornar Senhor de fato na livre obediência da fé.
quando eu me coloco livremente debaixo do senhorio de Cristo. Então, assim, de modo prático, onde quer que a vontade de Deus seja realizada, ali há a justiça de Deus. E aí também nós podemos ver um pouquinho daquilo que se chama graça comum. Por que os pecadores são capazes de fazerem coisas boas, justas? Porque isso faz parte da graça comum a todas as pessoas, né? A chuva cai sobre bons e maus, né? Sobre todas as pessoas. Isso é graça comum. Então, às vezes, você vai ver pessoas que não são crentes, são até de religiões orientais, hinduístas, mas que fazem coisas boas. E aí a gente diz assim, não, essa pessoa é salva. Olha, se essa pessoa não recebeu Cristo como seu único e suficiente Salvador, né? Então, essa salvação é algo discutível. Não é assim que funciona. Agora, por que um pecador faz coisas boas, né? Alguém que não foi redimido, alguém que não foi perdoado? Porque é a graça comum de Deus, né? É aquela centelha de Deus que ainda está na vida das pessoas, né? Tivemos toda a imagem de Deus em nós, aquela imagem moral de Deus em nós maculada, mas ainda sobrou algum resquício. E é por conta disso que mesmo o pecador ainda pode fazer coisas boas. Muito bem, eu quero passar agora a bola para vocês e com a seguinte pergunta: como podemos evidenciar os atos de justiça de Deus por meio de nossas vidas, né? Eu falei que a justiça não é apenas um ato legal, mas também é algo que vai se apresentando na nossa vida, em nossas vidas ao longo de toda uma vida, né? Agora, como esses atos de justiça, eles acontecem em nossas vidas, no trabalho, nos negócios, no casamento, no dinheiro, nas amizades, sabe? Aí você pode usar a sua imaginação, tá? E também, se tiver alguma outra coisa que Deus falou para você nesse momento, também você pode compartilhar. Vocês conseguiram entender, gente? Pelo menos entender a pergunta, né? Como a justiça de Deus ela pode aparecer nas nossas vidas, no nosso trabalho, na família, em todas as coisas, em todas as áreas da nossa vida. Oi, Marcos. Sim. Quando a gente, como evidenciar, né? Acho que de forma simples é obedecendo a palavra de Deus e buscando ser um embaixador mesmo de Cristo, né? Espelhar aquilo que Deus que é justo, né? Nos ensina na sua palavra, né? Então, às vezes a gente fica meio encabulado assim de falar, eu vou ser justo, eu sou justo, né? Na verdade, a Bíblia fala que não tem nenhum justo, né? Mas nós somos justificados, né? Nos tornamos justos no sentido de que Deus nos absolveu dos nossos pecados e tudo, e Ele nos fez justificados, né? Então, e assim a gente pode reproduzir o caráter de Deus, né? Nas nossas ações, no trabalho, em tudo aqui que você colocou, né? Negócios, casamento, na nossa família, né? Então, eu creio que, de forma simples, seria isso. Ok. Tem mais alguém? Se não tiver, a gente continua. Ô, pastor Marcos, a resposta parece bem simples, né?
Mas acho que o grande segredo realmente é a gente ser fiel nas palavras, né? E isso parece muito simples. Mas, por exemplo, quando Deus fala que tudo que a gente falar tem que ser para edificar, não é? E transmitir graça aos que ouvem. É muito fácil a gente falar e não edificar a pessoa. Aliás, muitas vezes, além de edificar, a gente joga a pessoa no chão e pisa em cima pelo aquilo que nós falamos, né? Então, eu creio que realmente a maneira de expressar a justiça de Deus é estar atento a isso, porque quando a gente faz alguma coisa errada, Deus comunica com a gente que a gente errou, né? É estar sensível, porque Deus não quer que a gente erre. Então, se a gente conhece a palavra, aí nós temos um compromisso de seguir essa palavra, né? Parece muito fácil, mas no dia a dia a gente vê o quanto a aplicação é difícil, porque muitas vezes você quer falar umas coisas duras, pode até falar coisas duras, mas essas palavras duras têm que edificar. Então, eu penso que assim, aquilo que a gente faz, pensa, age, responde, tem que realmente agradar a Deus, né? Alô? Pastor, Sim, sim. é complexo, né? Quando você fala em justiça, justiça é bastante complexo a palavra, assim, em si. Porque eu olhando aqui, né, ouvindo tudo, a justiça de Deus acho que ser justo é viver em retidão, né? Retidão para Cristo. E muitas vezes nós murmuramos, né? A gente murmura até contra a justiça de Deus. Porque a justiça é dele, mas nós muitas vezes queremos fazer a nossa justiça. E a nossa justiça muitas vezes vai contra a palavra. Então, acho que é bastante complexo disso, né? Da gente entender a justiça de Deus, como o senhor colocou aqui, né? Eu creio que até o final do texto tudo a gente vai conseguir entender um pouco mais, né, nela. Mas é bastante complexo, né? Porque nós que muitas vezes queremos fazer a nossa justiça, que vai contra a justiça de Deus, né? E aí a gente murmura, e aí a gente pratica algo que vai contra a retidão. Então isso acho que é um trabalhar, né? Muito grande, né? Para nós como cristãos, né? Com relação à justiça, que não é nossa, mas que é sim a de Deus. E por isso a gente tem que entregar e viver reto a palavra dele, né? Eu tenho um exemplo, assim, sobre essa questão de ser justo. Por exemplo, tem coisas que vocês pegaram lá o esboço, tá cheio de referência a autores, né? Ontem o próprio pastor Guto citou lá duas pessoas, o Worsby também citou lá o Hernandes Dias Lopes e tal, né? Isso é ser justo, tá? Olha, aquela ideia, ela é excelente, ela veio de tal pessoa, né? Não foi minha ideia, tá certo? Uma vez dando aula no seminário, eu peguei os trabalhos dos alunos e todos eles plagiaram o trabalho da mesma fonte. Eu anulei o trabalho, eu nem zero dei, porque disse, zero é nota, né? Zero é nota, eu não posso dar zero para você, tem que anular isso aqui. Eu deveria chamar o diretor, o pastor e o delegado aqui, porque vocês cometeram um pecado e um crime, né? Então, ser justo é ser justo de fato. Olha, essa ideia é minha, ou é do outro, né? Então, fazer isso, né? Ser coerente, tá certo? Pode ser uma pequena coisa, mas a gente hoje vive num mundo em que plágios e coisas toda hora acontece, né? Toda hora acontece, cada vez mais, por conta até da facilidade dos aplicativos e tal, né? Então eu acho que isso aí é uma coisa que a gente precisa observar sempre, né? Legal, legal. Vamos continuar aqui. Legal? Bom, o Hernandes Dias Lopes, ele vai falar o seguinte aqui.
que esse versículo fala da justiça de um Deus justo em todas as suas obras. E aí a gente pode entender aquela participação do pastor Guto quando fala, que a palavra de fato fala que não há um justo nenhum sequer. Porque nós não conseguimos ser justos em todas as nossas obras. Realmente há uma diferença de natureza entre você ser justo em essência, e esse apenas Deus é, e fazer atos de justiça ao longo da vida, mas também eu vou acabar, muitas vezes, fazendo atos de injustiça. Mas, por conta de eu ter sido justificado, ter recebido Cristo na minha vida, a balança, ela precisa começar a pender para os atos de justiça, cada vez mais. Tá? Então, de acordo com Hernandes Dias Lopes, esse versículo fala da justiça de um Deus justo em todas as obras, portanto, ele não inocenta o culpado. Isso é muito importante, porque Ezequiel 18:20 diz que a alma que pecar, essa morrerá. Nós vamos ter um exemplo no Novo Testamento em que um cego de nascença, ele está ali cego e tal, e os discípulos perguntam, olha, quem pecou? Né? Foi os avós, foi o pai, afinal, quem pecou? Qual geração? E Jesus fala, ninguém pecou. Porque na cabeça deles, a condenação em relação a algum tipo de pecado, ela passava quase que de uma maneira genética para o outro. Né? E não é dessa maneira que funciona. É claro que os filhos eles podem colher consequência dos pecados dos pais, não há dúvida nenhum disso. Mas a palavra é clara em dizer que a alma que pecar, essa morrerá. Muito bem, por se tratar de um Deus justo, ele vai julgar todos com justiça. Trata-se aqui, então, de uma justiça justificadora. A justiça de Deus, ela sempre é uma justiça justificadora, desde que eu me coloque debaixo de Cristo. Porque, do contrário, sim, eu serei condenado. Né? Todos nós seremos condenados. Aliás, se a justiça de Deus ela fosse ser processada como uma justiça pura, ninguém se salvaria, de fato. Tá? Nós só temos a oportunidade de sermos salvos por conta dessa justiça justificadora de Deus. E essa justiça suprema foi revelada na cruz de Cristo. Significa que nós não podíamos fazer, dada a nossa própria injustiça, Deus fez por nós em Cristo. Quer dizer, Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O santo agora que morre pelo justo. E Cristo veio ao mundo como o nosso fiador. O que é o fiador? Aquele que, assim, se eu não posso pagar a conta, o outro paga. Nesse caso, eu não poderia pagar a conta de jeito nenhum, porque eu tinha muito pecado, né? Eu já, inclusive, citei essa ilustração numa das pregações uma vez, que se pecássemos apenas 3 vezes por dia, um pecado por ação, deixar de fazer alguma coisa, um pecado de pensamento e tal, só 3 vezes por dia eu pecaria mais de 1000 vezes por ano. Arredondando a conta, eu estou com 44 anos, descontando lá os 4, 5 anos da fase da inocência, eu teria mais de 40.000 pecados na minha vida. Pecado aqui entendendo como crimes contra Deus. Se eu chegasse com uma ficha dessa diante de qualquer tribunal do mundo humano, eu não seria absolvido, né? E você imagina, Deus pegou os pecados do mundo inteiro e justificou aquelas pessoas que agora se coloquem debaixo do senhorio de Cristo e aceitam essa redenção. Deus fez cair toda a nossa iniquidade sobre o seu Filho quando ele esteve na cruz. Aí Isaías vai dizer o seguinte, que Jesus, claro que Isaías não vai trazer o termo Jesus, mas nós interpretamos como sendo uma profecia sobre Jesus, que Jesus foi ferido pelos nossos pecados e traspassado pelas nossas transgressões. E o castigo que traz a paz estava sobre ele. Quer dizer que se hoje nós podemos ter paz, e uma paz num sentido até espiritual, porque eu posso descansar que se eu partir deste mundo, se eu vier a morrer, eu estou em paz de que a minha alma vai estar com Deus. Isso aconteceu porque Jesus foi traspassado pelas minhas transgressões. E essa justificação que é retratada aqui é muito mais do que perdão. É muito além do perdão. Porque às vezes a gente perdoa as pessoas,
não é mesmo? Só que nem sempre o relacionamento ele é reconstruído. Nem sempre. Às vezes eu perdoo uma dívida, às vezes eu perdoo um ato maldoso que alguém fez, mas nós não reatamos o relacionamento. Nem sempre isso vai acontecer, embora isso fosse o ideal. Mas Cristo não apenas cancelou a dívida, pagando-a completamente por meio de um sacrifício substitutivo, significa que ele me substituiu na cruz, substituiu você na cruz, mas Cristo depositou na nossa conta a infinita justiça de Cristo, de tal modo que estamos completamente quites com a lei e com a justiça. Quer dizer que se antes eu tinha uma conta negativa, uma conta muito ruim, eu não conseguia pagar o meu credor, e por conta desse não pagamento, eu seria enclausurado, eu seria preso, eu seria banido, talvez. Agora, Cristo, ele não apenas cancelou a minha dívida, e quando ele cancela a minha dívida, é porque ele pagou. Quando nós falamos que a salvação é graça de Deus, ela é uma graça cara, porque Cristo pagou muito caro na cruz. Mas ao fazer isso, ele cancelou a minha dívida, mas não isso. Ele não deixou a conta zerada. A minha conta estava negativa, ela não ficou apenas zerada. Ela tem agora saldo no extrato. Isso é o mais importante. Deus depositou em nossa conta a infinita justiça de Cristo, de tal modo que estamos completamente quites com a lei e com a justiça. Olha, o Honda, ele estava com uma conta muito negativa. O Gilson também, a Esther também, a Margarete também. Estávamos todos com a conta no vermelho. Jesus não apenas zerou a conta. Às vezes a gente faz isso com alguém, zeramos a conta dela. Mas ele acreditou na nossa conta justiça. Isso é algo muito profundo, irmãos. E precisa, assim, só isso já seria motivo para glorificarmos a Deus a vida toda. Esse perdão é a imputação, é a declaração da nossa... ou melhor, esse perdão é como se o nosso pecado, a nossa dívida, fosse transmitida para Cristo. Quer dizer que a nossa dívida foi imputada para Cristo. E a justificação é a imputação da justiça de Cristo a nós. Tá? É isso. Quer dizer, nós agora não temos, nós estamos quites, a nossa conta ela não está nem zerada, ela não está mais no vermelho, mas ela está positivada com a justiça de Cristo. Portanto, nós deixamos de ser réus, nós deixamos de ser filhos da ira, para sermos os filhos amados do Senhor, membros da família de Deus e também os herdeiros de Deus. Antes eu era filho da ira, porque eu estava negativado. E assim, os meus crimes eram muito graves. Mas Jesus, ele fez tudo isso, ele injetou algo na minha conta, né, ficou positiva, agora eu me torno herdeiro. Eu deixo de ser o filho da ira para ser herdeiro, co-herdeiro com Cristo. E, por fim, Hernandes Dias Lopes ele vai ensinar que o justo é aquele que Deus declara dessa maneira. Eu não sou justo por mim mesmo, mas Deus me declarou justo. E nesse aspecto aprendemos algumas coisas. A justificação é um ato e não um processo. Eu recebi o selo da justificação. Eu ganhei um certificado que eu sou justificado. Eu não sou mais passível de condenação. Segunda coisa, ninguém é mais justificado que o outro. Não há degraus de justificação. Olha, aquele que é mais espiritual é mais justificado, aquele que é mais carnal é menos justificado. Não é isso. Justificação é um status de justo. É um selo, é um certificado. Entramos na fila, cada um ganhou o mesmo certificado de justo. Essa justificação, essa doutrina que fala da salvação inicial, acontece uma única vez na vida e jamais precisa ser repetida. Ela acontece no tribunal de Deus, no nosso coração, e é uma vez só.
Com a santificação é diferente. Ela vai acontecendo todos os dias ao longo de toda a vida. Mas a justificação é um ato, é um momento. Eu era filho da ira, agora me tornei herdeiro de Deus. Outra coisa importante, a justificação é algo que Deus faz por nós e não em nós. A justificação não ocorre na minha vida, mas é algo que Deus faz por minha vida. Diferente da santificação, que é algo que faz na minha vida, no meu coração. E a partir disso eu vou apresentando atos de justiça. Nós somos, então, declarados justos e não feitos justos. E, por fim, a justificação ocorre mesmo que não nos sintamos justos. E somos perdoados ainda que não nos sentimos como tal. Às vezes o problema está em mim, eu não consigo me perdoar. E porque eu não consigo me perdoar por conta de um ato vergonhoso, um pecado grave, então eu acho que Deus não me perdoou. Mas sim, se eu recebi Jesus, eu confio no poder remidor do sangue dele, pronto, eu recebi o certificado. Eu convidei ele para fazer parte da minha vida, ser Senhor da minha vida, eu sou justificado. Mas nem sempre essa justificação vem acompanhado com sentimentos de ter sido justificado. Pode ser que eu vou precisar, então, agora caminhar mais um pouco, confessar, falar com pessoas mais velhas, passar por algumas terapias, né? Por alguns tratamentos, conhecer mais a palavra e, então, sim, me perdoar também, né? Além de ter esse perdão de Deus. Então, justificado é como Deus vê a cada um. É como Deus me vê e não como eu me vejo. Eu vou, talvez, me ver como aquilo que Paulo fala, o pior dos pecadores, a pior das criaturas. Mas Deus, quando olha através de Cristo, me vê como? Ele me vê justo. E essa justiça de Deus, de acordo com a palavra, é revelada no Evangelho. Essa justiça é revelada no Evangelho, pois pela morte de Cristo, Deus revelou sua justiça quando puniu o pecado. E na ressurreição do seu Filho, ele revelou sua justiça a oferecer a salvação para toda pessoa que crê. Então, primeiro ele pune, né, em Cristo, mas na ressurreição ele revela a sua justiça ao oferecer salvação para toda pessoa que crê. Essa justificação ela vai ocorrer pela fé. Ao contrário do Antigo Testamento, em que a salvação se dava pelo cumprimento das obras da lei, as quais ninguém conseguia cumprir plenamente ao ponto de ser considerado justo, porque, inclusive, eles iam lá e sacrificavam animais cegos, velhos, doentes. Até a forma de sacrifício deles era uma forma totalmente arbitrária, aquilo que Deus tinha colocado na lei, né? Que tinha que ser o melhor animal e tudo aquilo. Tá? Então, nós, lá no Antigo Testamento, também não tinha esse jeito. E tem um autor que fala que toda lei, o objetivo da lei era conduzir as pessoas à fé e não tornar as pessoas legalistas. Para Calvino, não podemos obter salvação de nenhuma outra forma a não ser pelo Evangelho, pela boa nova de Cristo, visto que Deus revelou sua justiça unicamente por Jesus. Então, trata-se aqui da revelação de um raro e valioso tesouro. Nós temos diante de nós um raro e um valioso tesouro, mas está disponível se a gente assim o desejar. E aí o versículo vai finalizar dizendo o seguinte: como está escrito, o justo viverá pela fé. Adam Clarke, que foi um comentarista lá do século 17, 18, ele diz que a justiça de Deus é o método de Deus para salvar o pecador. Qual que é o método de Deus? Olha, o método de Deus, de acordo com esse autor, é a justiça do Senhor revelada na cruz. Esse é o formato. Essa justiça ela vai ser revelada pela fé. Significa que ninguém será justificado por qualquer tipo de obra da lei, ou autojustificação. A gente faz isso, né? Às vezes tenta se autojustificar, atribuir culpa aos outros, fazer a meia-culpa, tá? Até porque o próprio Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Foi pela fé também. Mesmo antes da lei, todos os descendentes também são assim justificados. E aí Calvino vai dizer o seguinte, que a justiça
é oferecida por meio do evangelho. Tá? O evangelho é o meio que a justiça chega até nós. Entende-se aqui, evangelho é a boa nova de Cristo, o Cristo crucificado, ele é esse evangelho, mas ele é recebido, isso é recebido pela fé. Segundo esse autor, diz o seguinte, olha, pois enquanto nossa fé prossegue e nosso conhecimento progride, a justiça de Deus cresce em nós, e sua possessão é em certo grau confirmada. Quer dizer, se antes eu não sentia essa justiça, ainda que eu havia sido justificado, agora eu vou começar a perceber isso. Desde o primeiro momento em que provamos o evangelho, provamos a boa nova de Deus, contemplamos já o semblante de Deus voltado para nós de maneira favorável. Ele não desvia mais o olhar de nós. No momento em que eu digo sim, agora sim, Deus começa a olhar favoravelmente para nós, mesmo que a certa distância. Quanto mais aumenta nosso conhecimento da genuína religião, que é Cristo, mais vemos a graça divina com mais nitidez e mais familiaridade, como se ele se achegasse mais perto de nós. É a experiência de Martinho Lutero. Martinho Lutero já havia se convertido, mas ele não conseguia entender como isso se processava, essa justiça de Deus. Houve um momento em que tudo se elucidou na vida dele. Ficou claro, agora sim, ele parece que aqui ele está muito mais próximo de Deus, não porque Deus deseja estar distante, mas é porque nós somos um pouco lentos em nos achegarmos a Deus, né? Desconfiamos muitas vezes dessa justiça. E o Champlin vai dizer o seguinte, que a expressão o justo viverá pela fé, que aparece em Abacuque 2,4, e que Paulo vai usar aqui em Romanos, ela não estava naquele momento relacionada à salvação eterna, mas naquele momento estava vinculada à invasão de Israel. Israel estava muito próximo de ser invadido pelo exército babilônico, e mesmo que esse exército pudesse destruir todo o território de Israel, o homem de Deus, o justo, devido à sua fé em Deus, ele vai ser sustentado em meio a toda essa agonia. Um povo de Deus que tem o seu território invadido, tá certo? Ele não precisa mais ficar apavorado necessariamente por conta dessa invasão, de todas as mortes, de toda a bagunça que os inimigos deixam, mas esse homem de Deus, ele pode confiar em Deus, porque ele é justo e esse justo vai viver pela fé. Tal confiança em Deus, que protege o crente diante dessas sérias tribulações, foi usada por Paulo para ampliar o significado da expressão fé evangélica em Jesus Cristo, para a fé evangélica em Jesus Cristo. Agora, em Paulo, essa fé ela ocorre para a salvação eterna. O justo vai viver pela fé. Mas já não se refere aqui um viver no sentido de um viver diante de situações inimigas, mas agora tem o sentido de salvação eterna, assim como a vida da fé também que conduz à eternidade, tá? Eu espero que isso tenha ficado bastante claro. Então, assim, o justo vai viver pela fé. Quer dizer que eu não preciso mais trabalhar? Quer dizer que eu não preciso fazer isso, aquilo? Não. Nós vamos trabalhar porque isso aqui não se refere a ter uma vida preguiçosa. Tem a ver, está relacionado à eternidade. Paulo trouxe um novo significado àquilo que estava em Abacuque. Agora ele trouxe aqui para a salvação eterna. Eu vou viver nesse mundo caótico, dominado aqui pelo inimigo, porque a palavra fala que o mundo jaz no maligno, o mundo enquanto sistema, ele jaz no maligno, mas eu consigo viver porque eu vivo pela fé, essa fé redentora que eu tenho em Cristo. Muito bem, o único modo de vivermos na presença de Deus é por meio da justiça. E esta justiça depende da fé. O verbo futuro, o justo viverá pela fé, designa, além de designar um futuro, mas também designa a perpetuidade dessa vida. Quer dizer, para sempre. Eu viverei continuamente pela fé, a qual continuará para sempre. Ao contrário dos ímpios, os quais, inflados que são, com a ilusão de terem paz e segurança, rapidamente eles experimentarão a destruição.
Tá? Então, o que é o justo viverá pela fé? O justo vai viver pela fé, na fé de um Cristo redentor, vivo, que deu a sua vida na cruz por mim, que foi dado por Deus na cruz, a fim de que a justiça de Deus fosse injetada em minha vida. E agora também eu posso viver uma vida justa. E essa vida eu posso viver sempre, sempre até a volta do Senhor Jesus Cristo. O que lhes toca, portanto, o que toca o ímpio, portanto, é uma sombra que dura só por algum tempo. O ímpio vai sentir paz por algum tempo, enquanto que a fé dos justos é a única que traz vida perene, vida constante, porque é nele que nós temos uma plena esperança. E aí, para finalizar, eu quero citar Karl Barth, que diz o seguinte: justo é o cativo que se transformou em sentinela. O sentinela é aquele que fica no alto da torre e fica sob aviso, fica vigiando. Eu era um cativo e fui transformado em sentinela. Você era um cativo e você foi transformado em sentinela. E é o atalaia no umbral da realidade divina. Não há outra justiça que a do homem, atemorizado e esperançoso, que se submete à justiça de Deus. Ele viverá, ele traz em si a candidatura à vida verdadeira. Nós temos a candidatura da vida verdadeira e, portanto, já fomos eleitos, porque a partir do momento em que nós recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, a nossa eleição ela foi garantida. E desde o momento quando reconheceu a futilidade dessa vida e passou a ter nela sempre presente o reflexo da outra, da verdadeira. Dentro do efêmero, passou a ter a vista voltada para o eterno. Então, desse umbral da realidade divina, de acordo com Karl Barth, eu passo não mais contemplar o efêmero, eu passo não mais a contemplar o passageiro, mas eu passo agora a contemplar o eterno. E como sentinela, eu posso também anunciar a salvação para outras pessoas que precisam ser justificadas. Muito bem, até aqui, irmãos, por hoje. Semana que vem nós vamos dar sequência. Agora eu quero ver o que Deus falou para você por meio desse estudo aqui. Eu ia compartilhar uma experiência minha, quando eu tinha 15 anos. Isso aconteceu na igreja de Tupã, onde eu cresci. Teve um seminarista, que na época era seminarista, hoje é o pastor Tetoma Fujisaka. Ele fez uma série de palestras, e nessa palestra, quando ele fez em Tupã, ele falou sobre o inferno. Ele pregou sobre o inferno, só sobre o inferno. Justiça de Deus, e você vai para o inferno, morte eterna, e descreveu o inferno com todos os detalhes. Eu fiquei com tanto medo, e nessa noite eu não dormi, porque a vida inteira, na escola dominical, eu aprendi sobre o amor de Deus, só sobre o amor de Deus. A justiça de Deus era uma coisa assim pequena, quase ninguém falava sobre isso. Então, quando ele pregou sobre a justiça de Deus, eu senti a diferença, e aquilo me chocou de tal forma que eu nem dormi direito. No dia seguinte, ele fez a mesma pregação na igreja de Bastos. Na noite seguinte, ele falou do inferno de novo. Aí eu falei, não tem mais escapatória, eu vou ter que encarar essa. Então, eu me achava bonzinho, né? Amor de Deus, está tudo certo, né?
mas quando eu encarei a justiça de Deus, ir para o inferno, isso tremeu a minha base e eu aceitei a Jesus naquela hora. Por isso, esse estudo aqui fez me lembrar dessa experiência tão importante para a minha vida. Por isso que hoje eu sei que o evangelho completo é o amor de Deus e a justiça de Deus. Mas eu sofri muito porque não se falava muito da justiça de Deus, esse lado de Deus, né? Mas foi importante para mim que aos 15 anos eu entendi isso e aí a minha vida começou a mudar para valer. Eu só queria compartilhar isso porque a justiça de Deus é algo que mexeu muito comigo, mas foi decisivo na minha vida. Obrigado. Muito bem, muito obrigado, Gilson, aí, pela colocação, viu? Pelo testemunho. Muito jóia, obrigado, viu? Mais alguém? Eu amei esse estudo, foi muito, muito claro, e a gente entender muito bem, mais profundamente, essa justificação. E uma das coisas que o senhor disse, eu gostei muito, a justificação não é algo que ele faz por mim, é algo que ele faz por mim, e não em mim. E a santificação ele faz em mim. Então, ficou muito claro para mim essa diferença. E eu gostei demais disso e saber que, de qualquer maneira, tudo é ele. E se não for ele, nada adianta. E uma outra coisa que na primeira parte o senhor perguntou, e o pastor Guto falou, e o Ronda também, sobre coerência mesmo. Eu tenho que ser coerente, eu preciso ser coerente, porque é isso que vai falar para as pessoas, tanto as que conhecem Jesus como as que não conhecem, desse amor. Porque a gente é cobrado, a gente que trabalha fora, no meio não cristão, e convive com todas as religiões, a gente fica assim, muito em destaque. E aí eles precisam conhecer o amor de Deus, não por causa do que eu digo, mas por causa do que eu sou e do que eu faço, e testemunho disso. E aí eles conhecem o amor, conhecem a salvação, não porque eu estou impondo alguma coisa ali, falando alguma coisa, mas pelo testemunho, pela minha coerência. Então, gostei muito da lição de hoje. Temos mais algum participante? Eu acho que é isso, né, irmãos? Eu acho que é isso. Bom, é importante vocês lerem esses estudos novamente, tá? Nós vamos falar bastante sobre justiça de Deus, porque tem muitos versículos em Romanos que sempre vai trazer esse versículo. Realmente é uma teologia bastante profunda, tá certo? Então, durante a semana, leem mais uma vez, tá? Fazem os apontamentos, se quiserem tirar alguma dúvida por WhatsApp, tirem, tá? A gente vai tentar responder na medida do possível, tá certo? E é isso, tá bom? Vamos orar e vamos finalizar esse momento, e semana que vem a gente retoma. Nosso Deus e Pai, muito obrigado em nome de Jesus por esse dia, obrigado porque o Senhor é um Deus amoroso, mas também o Senhor é um Deus justo.
a gente nunca deve esquecer dessas coisas tão importantes acerca da nossa fé. Obrigado porque um dia o Senhor injetou isso na gente, nós fomos feitos participantes da tua santidade, ó Pai, e hoje nós podemos viver uma vida justa, uma vida coerente, e que o Senhor nos ajude como igreja a melhorar nossas práticas em todas as áreas, Pai, seja na família, seja no trabalho, na igreja, nas amizades, nos ajude a sermos melhores. Assim que eu peço e agradeço em nome de Jesus. E também tome a vida da família do Ney, que estão aí passando por esse momento de luto, de outras tantas pessoas que estão passando na nossa igreja por problemas de saúde, seja por conta de Covid ou não. Na denominação tem tantas pessoas que estão também sofrendo com esse problema. Que o Senhor possa realmente trazer a tua graça sobre a vida de cada um. Assim eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Marcos.